Sabe aquela pergunta, será que é possível guardar um segredo para sempre? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, mas sem achismos, tá? A ideia aqui é usar a ciência, os dados, para investigar essa questão que, vamos combinar, é fascinante. Vamos ver o que as evidências mostram de verdade. Então, vamos lá, direto ao ponto. A grande questão que vai guiar toda a nossa análise é bem provocadora. Será que uma infidelidade pode ser, tipo, um crime perfeito? Sabe? Algo executado de uma forma tão impecável que fica impossível de descobrir? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, para começar essa investigação, o primeiro passo é entender como é que a detecção funciona, né? Do ponto de vista científico. Como é que se descobre um caso? Que tipo de rastro, que tipo de pista fica para trás? Olha, basicamente, tudo se resume a quatro categorias principais de evidência. Primeiro, os rastros biológicos. Pense em DNA, por exemplo. Depois, as famosas pegadas digitais, que hoje em dia estão em todo lugar, né? Mensagens, dados de GPS, tudo isso. Aí vem as mudanças de comportamento, aquelas coisinhas sutis na rotina, no jeito da pessoa agir, e por fim, as pistas contextuais, tipo oportunidades que aparecem e são observadas. No fundo, a detecção se divide em duas grandes abordagens. De um lado, a intuição humana, sabe? Aquele sexto sentido que diz que tem algo errado. E do outro, os métodos forenses, que vão atrás de prova concreta, científica mesmo. A pergunta é: qual dos dois é mais confiável? Bom, para isso, a gente precisa olhar para os dados. E é aqui que a coisa fica interessante. O ponto crucial é o seguinte: em experimentos controlados, absolutamente nenhum método de detecção é perfeito. As taxas de sucesso, tanto da intuição quanto da análise forense, ficam ali, entre 50% e 70%. Elas nunca, jamais chegam a 100%. E olha, guardar essa informação é fundamental para tudo que a gente vai ver a seguir. Certo. Se a gente já sabe que a detecção tem limites, a pergunta que vem logo em seguida é meio óbvia, né? Quantos casos, então, realmente não são descobertos? Agora é a hora da gente olhar para os números para entender a dimensão desse segredo todo. E se prepare, porque esse primeiro número é bem impressionante. Uma pesquisa enorme, com mais de 2.000 pessoas na Europa e nos Estados Unidos, todas admitiram ter tido um caso. O resultado? Mais da metade, 56%, disse que o parceiro ou a parceira nunca descobriu. É, mais da metade. E olha, isso não é um dado isolado, um ponto fora da curva. Para reforçar a ideia, uma outra pesquisa feita lá na Austrália achou um número muito parecido. Quase metade, 46%, também afirmou que nunca foi pego. Quando a gente junta esses dados, fica claro que existe um padrão aqui, um padrão de não detecção. Isso tudo levanta uma outra questão, né? Se tantos casos não são descobertos por uma investigação, então como é que aqueles que a gente fica sabendo são revelados? A resposta, eu garanto, pode surpreender bastante. Dá uma olhada nisso. A situação fica muito clara aqui. A esmagadora maioria das descobertas, quase 57%, acontece como? Por confissão voluntária. Só 21% são pegos no flagra. O que isso quer dizer? Que a maioria das revelações acontece por um erro, um deslize ou uma decisão da própria pessoa, e não por um trabalho de detetive genial. Ok, vamos juntar as peças. Se um monte de casos fica em segredo e as revelações geralmente vêm de confissões, a gente chega na pergunta: como seria então um caso perfeito? Vamos dissecar a anatomia de um segredo realmente bem guardado. A grande ferramenta psicológica para isso tem nome: compartimentalização. O que é isso? É basicamente a habilidade de separar as coisas na cabeça. O caso de um lado, o relacionamento principal, do outro. É como viver duas realidades diferentes, sem deixar que uma transpareça na outra. E é justamente isso que evita aquelas mudanças de comportamento que poderiam acender um alerta, levantar suspeitas. No fim das contas, a palavra-chave é disciplina. Para um caso ser indetectável, três coisas são simplesmente fundamentais. Primeiro, apagar todas, e eu digo todas, as pegadas digitais. Segundo, não deixar nenhum rastro biológico. E terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, manter a rotina do dia a dia perfeitamente igual, sem tirar nem pôr. Bom, tudo isso que a gente viu nos leva, de uma forma bem lógica, à conclusão final dessa nossa análise. E com base em todas essas evidências, a gente chega numa verdade que, vamos ser sinceros, pode ser bem incômoda. Então a gente chega na pergunta definitiva:
Considerando tudo isso, que a detecção tem um limite, que segredos são comuns e que um caso pode sim ser executado sem deixar pistas, qual é a única garantia de 100% contra a infidelidade? E a resposta, que vem direto da lógica dos dados, é essa. A única maneira de ter 100% de certeza é ter zero risco. Qualquer relacionamento, por definição, já traz uma probabilidade, mesmo que pequena, de uma infidelidade que não pode ser detectada. Isso aqui não é opinião, gente. É uma consequência matemática pura, baseada nos limites do que a gente consegue observar. E para fechar, tem essa citação que amarra tudo de um jeito muito forte. Ela mostra que essa busca por uma garantia total, por uma certeza absoluta, num campo cheio de incertezas, bom, essa busca leva a uma conclusão inevitável. E é com essa reflexão que a gente encerra essa análise de hoje.